Oi gente, tudo bem? Eu sou a Camila e finalmente, depois de tanto tempo sem gravar, eu consegui me organizar e agora eu pretendo voltar com os vídeos no canal. Eu pretendo voltar principalmente com os projetos que estão em andamento, porque eu deixei vários projetos em andamento e aí eu engravidei, eu tive minha filha e muita coisa aconteceu e eu não consegui focar no canal, então agora eu tô tentando me reorganizar para poder voltar, que é algo que eu gosto muito de fazer. Eu agradeço todo mundo que chegou aí nesse período que eu fiquei fora, porque eu ganhei bastante inscrito, então muito obrigada. Espero que vocês continuem, que vocês gostem e comentem aqui embaixo, conversem comigo, porque eu adoro saber a opinião de vocês. E hoje, gente, a gente vai voltar com o projeto da leitura da década. Para quem não sabe, esse é um projeto que eu criei, que a gente pega uma década específica e vai lendo livros em ordem cronológica. Então eu escolhi um livro para cada ano de uma década específica. No caso a gente está lendo entre os anos de 1900 até 1910. Enfim, já tem um vídeo falando exatamente sobre o projeto. Eu vou deixar os links aqui embaixo do projeto e os vídeos que eu já fiz pro projeto, porque eu já li alguns livros e já tem vídeo aqui pro canal, tá bom? E o livro de hoje é A Taça de Ouro, do autor Henry James. Um livro que eu não conhecia, que eu passei a conhecer por conta do projeto, né? Eu fui pesquisar os livros que foram escritos nesse ano. E aí eu descobri este livro aqui do Henry James. Eu já conhecia o Henry James por conta da Outra Volta do Parafuso, enfim, O Retrato de uma Senhora. Nunca tinha lido nada dele, mas assim, conhecia por ouvir falar. Mas esse livro aqui, A Taça de Ouro, eu ainda não conhecia e foi um livro difícil de achar até, eu tive que comprar na estante virtual, mas a gente vai conversar um pouquinho sobre ele hoje. Esse foi um livro escrito no ano de 1904, então é o quarto livro do projeto. O Henry James, ele é um autor que nasceu nos Estados Unidos, mas ele acabou se naturalizando em inglês, e isso reflete muito nas suas obras. O autor viveu entre os anos de 1843 até 1916, e ele teve obras bem importantes para o realismo. O realismo, ele foi um movimento artístico que surgiu ali no final do século XIX na Europa e ele vinha em contrapartida ao romantismo. O objetivo do realismo era retratar o homem e a sociedade em sua totalidade. E ele vinha em contrapartida ao romantismo, que era aquela coisa do idealismo, dos sonhadores, né? O romântico. O realismo, ele trazia aquele cotidiano massacrante, tediante, o adultério, o egoísmo do homem. Então ele vinha ali para fazer uma crítica à sociedade mesmo, uma crítica à hipocrisia do homem. O Henry James, ele cresceu em um ambiente muito cultural, então ele sempre frequentou teatros, óperas, e a gente vai ver como que isso vai ser importante aqui nesta obra. A carreira do autor é dividida em 3 etapas. A primeira etapa, que vai entre os anos de 1870 até 1881, o autor, ele buscava confrontar os valores do antigo continente com o novo mundo. Na segunda fase, o James, ele buscou tratar sobre política, sobre um contexto social. Ele trazia histórias de reformadores, de revolucionários. E na terceira e na última fase, o autor vai buscar tratar sobre a consciência humana. Essa é uma fase considerada pelos críticos a mais importante da carreira do autor. E é justamente nessa fase que o autor vai publicar A Taça de Ouro. Esse, inclusive, foi o último livro, o último romance que o autor publicou em vida. Bom, e sobre o que fala exatamente A Taça de Ouro? Esse aqui é um romance que vai se passar em Londres e que vai trazer a história de 2 casais. A nossa protagonista, uma das protagonistas, é a Meg. A Meg, ela é uma jovem extremamente bondosa, gentil. A Meg é norte-americana, ela nasceu nos Estados Unidos. Ela e seu pai vivem em Londres, então são só os dois. E eles são de uma família muito rica. O pai dela é um colecionador de arte. Então aquilo que eu falei, né, que o autor, ele cresceu entre museus e teatros, isso se reflete bastante aqui na história, porque a gente vai ter várias referências artísticas dentro do livro.
A Meg, ela tá para se casar com o Amérigo. O Amérigo, ele é um príncipe falido. Na verdade, aqui, o título de príncipe é como se fosse um título de conde, um título de duque, de visconde. É um título, mas ele não quer dizer que ele é da monarquia especificamente. Então o Américo, ele é um príncipe e a família dele tá à beira da ruína, ele não tem mais dinheiro e ele tá para se casar com a Meg. Então, basicamente, o casamento com a Meg vai ali salvar a vida financeira dele. Bom, então o livro começa com os preparativos para o casamento da Meg e do Américo. E uma das pessoas que vai chegar para participar desse casamento é uma velha amiga da Meg, a Charlotte. A Charlotte, ela também é americana, mas diferente da Meg, ela vem de uma família bem mais humilde. E a gente vai descobrir ali no começo da história que a Charlotte e o Américo, eles têm ali uma história antiga. Eles já tiveram ali um trelelê, já tiveram um caso. Não deu muito certo porque nenhum dos dois tem dinheiro, então basicamente eles seguiram sua vida Mas enfim, a Charlotte é muito amiga da Meg, ela vai pro casamento. E fica o parênteses que a Meg não sabe dessa história que já rolou entre a Charlotte e o Américo. Então é meio que uma coisa que fica ali sem ser muito comentada. Bom, um pouco antes do casamento, eles têm ali um encontro, a Charlotte e o Américo, e meio que eles revivem aquele momento dos dois. E aí o casamento acontece, a Charlotte volta para os Estados Unidos e o Américo segue sua vida de casado com a Meg. Passam-se alguns anos, a Meg tá sentindo que o seu pai tá muito sozinho. Ela se preocupa muito com o pai dela, como o pai só tem a Meg, e a Meg não consegue dar uma certa atenção dentro do casamento porque ela fica ali preocupada com o pai. Então ela tem a brilhante ideia de apresentar a Charlotte para o seu pai. Os dois já se conheciam, mas ela quer aproximar os dois de uma maneira um pouco mais romântica, fazer ali o cupido. E aí vocês já imaginam o que vai acontecer. Bom, a Charlotte se casa com o pai da Meg, que é o Adam. Eles se casam e então eles começam a viver muito em família. E aí vai acontecer novamente do Américo e da Charlotte voltarem a ter um caso. O livro é dividido basicamente em duas partes. Nessa primeira parte a gente tem o casamento, como que tudo isso vai se desenrolar, o adultério. E na segunda parte, um dos personagens, eu não vou contar quem, mas a Meg ou o Adam, vai descobrir esse caso que tá rolando e vai ficar naquela situação de, poxa, eu conto, eu não conto, o que que eu faço? O nome do livro, A Taça de Ouro, é justamente por conta de um objeto de arte que vai ser o pivô para a descoberta deste adultério. Então, logo no começo do livro, quando a Charlotte e o príncipe Américo, eles se encontram antes do casamento, a desculpa dos dois é achar um presente de casamento para Meg. E uma das peças de arte que eles se interessam em dar de presente é uma taça de ouro, que acaba não sendo presente porque a taça tem uma pequena rachadura, mas essa taça de ouro vai vir a passar na mão de uma outra personagem e aí tudo isso vai se desenrolar. Outro casal que é bem importante aqui na história é o senhor e a senhora Assingham. Eles são amigos ali da família e eles sabem do caso. Então, desde o início, eles sabem do que já aconteceu com o Américo e a Charlotte. E a senhora Assingham, ela fica naquela situação de conto ou não conto, estrago ou não estrago o casamento, estrago ou não estrago a felicidade do casal, ou falo a verdade. Também tem toda essa questão da consciência de, e aí, vou ficar com a consciência pesada, não vou? Então é bem interessante a gente ver essa dúvida que permeia ali a senhora Assingham, porque ela é muito amiga do príncipe, mas ao mesmo tempo ela tem um apreço muito grande pela Meg, e aí ela fica naquela sem saber o que ela faz. A questão principal aqui no livro, eu acho que não é nem a questão do adultério, né? Acho que isso nem é um spoiler, para ser bem sincera com vocês.
A questão aqui é como você lidar com o adultério em uma época que se divorciar não era comum, como você lidar com uma mentira, um segredo, como que isso vai permear ali a sua consciência. Então, é basicamente sobre isso o livro. Sinceramente, eu não sei se foi a minha melhor experiência de leitura. Eu achei o livro bem arrastado. A gente tem aqui 500 páginas, 560 páginas, apesar de ser uma edição de bolso, as letras são pequenas, enfim. Então é um livro grandinho. Não sei se é uma característica do autor, mas foi o meu primeiro contato com o autor, né? Pretendo dar uma outra chance para ele em algum outro livro para ver se realmente não é o autor que funciona para mim ou se simplesmente não é o livro que funcionou muito bem para mim. O livro chegou a ser adaptado para o cinema nos anos 2000 pelo diretor James Ivory e eu procurei o filme para assistir, mas não achei em lugar nenhum. Mas tá super válido, foi o livro que nós lemos agora para o projeto do ano de 1904. Digam aqui nos comentários, vocês já leram Henry James? Qual livro que vocês gostam muito dele? Já conheciam esse livro aqui, A Taça de Ouro? Me contem o que vocês acharam. E espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu pretendo voltar, não quero deixar este canal abandonado às moscas. Pretendo voltar com o projeto, então fiquem de olho, se inscrevam, já ativa o sininho para receber as notificações assim que tiver vídeo novo. Espero muito que vocês tenham gostado, um beijo grande e até o próximo vídeo.